Capítulo 8. A nova imagem do mundo. Para medir a amplitude da revolução intelectual realizada pelos Milésios, da cidade de Mileto, que fica na costa da Jônia, a análise deve apoiar-se essencialmente na obra de Anaximandro. A doxografia dá-nos dela uma visão mais completa, ou menos sumária, que das teorias de Tales e de Anaxímenes. Doxografia é um comentário sobre a teoria, uma interpretação. Além disso, e sobretudo, Anaximandro não introduziu apenas em seu vocabulário um termo da importância de arquê. Preferindo escrever em prosa, completa a ruptura com o estilo poético das teogonias e inaugura um novo gênero literário próprio da história, perifísios, sobre a física, É nele, finalmente, que se encontra expresso, com o maior rigor, o novo esquema cosmológico que marcará de maneira profunda e durável a concepção grega do universo. Ele está falando que Anaximandro é aquele que do qual se possui mais material, E ele escreveu em prosa, não em estilo poético, e inaugurou esse gênero que era a escrita da história da physis, da natureza. Fez uma cosmologia. Esse esquema permanece genético. Como physis, como gênesis, a arquê conserva seu valor temporal. A origem, a fonte. Os físicos pesquisam de onde e por que caminho o mundo veio a ser. Mas essa reconstrução genética explica a formação de uma ordem que se encontra agora projetada num quadro espacial. Então, os físicos querem pesquisar como o mundo veio a ser. Então, a arquê para eles tem um sentido temporal, mas nessa teoria se estabelece um quadro espacial, uma organização espacial dos acontecimentos. Um ponto deve ser aqui fortemente sublinhado. A dívida dos Milésios para com a astronomia babilônica é incontestável. Dela tomaram as observações e os métodos que, segundo a lenda, teriam permitido a Tales predizer um eclipse. Devem-lhe também instrumentos como o gnomon, que Anaximandro teria levado a Esparta. O restabelecimento dos contatos com o Oriente revela-se, esta vez ainda, de uma importância decisiva para o desenvolvimento de uma ciência grega em que as preocupações de ordem astronômica desempenharam no início um papel considerável. E, no entanto, por seu aspecto geométrico, não mais aritmético, por seu caráter profano, livre de toda religião astral, a astronomia grega coloca-se desde o primeiro momento num plano diferente do da ciência babilônica de que se inspira. Os jônios situam no espaço a ordem do cosmos, por isso que eles trabalham com a geometria, Representam a organização do universo, as posições, as distâncias, as dimensões e os movimentos dos astros segundo esquemas geométricos. Assim como desenham no mapa, num pinax, o plano da Terra inteira,
colocando sob os olhos de todos a imagem do mundo habitado, com seus países, seus mares e seus rios. Assim também constroem modelos mecânicos do universo, como aquela esfera que Anaximandro, segundo alguns, teria fabricado, fazendo ver assim o mundo, fazem dele, no sentido pleno do termo, uma teoria, um espetáculo. Ele, com a geometrização do mundo e do universo, se estabelece essas coisas como coisas a serem vistas, né? E não mais como coisas a serem ouvidas, o que é típico da poesia. Então, o sentido humano que ganha importância agora é o da visão, e não mais o da audição, que está ligado à poesia, à literatura oral. Essa geometrização do universo físico acarreta uma transformação geral das perspectivas cosmológicas. Consagra o advento de uma forma de pensamento e de um sistema de explicação sem analogia no mito. Para exemplificar, Anaximandro localiza a Terra, imóvel, no centro do universo. Acrescenta que se ela permanece em repouso nesse lugar, sem ter necessidade de nenhum suporte, é porque está a igual distância de todos os pontos da circunferência celeste, e não tem nenhuma razão para ir para baixo mais que para cima, nem para um lado mais que para o outro. Então, para Anaximandro, a Terra está situada no centro do universo, a igual distância de todos os outros corpos. Por isso, ela não tem razão para se mover para nenhum lado. Anaximandro situa, pois, o cosmos num espaço matematizado constituído por relações puramente geométricas. Assim se encontra apagada a imagem mítica de um mundo em planos, em que o alto e o baixo, em sua posição absoluta, marcam níveis cósmicos que diferenciam potências divinas, e em que as direções do espaço têm significações religiosas opostas. Na teogonia, você tem as camadas, as superiores são habitadas pelos deuses, a camada da terra habitada pelos mortais, né? O Tártaro habitado pelos deuses ínferos. Agora não há mais, com a cosmologia não há esses planos. Há uma disposição de todos os elementos num esquema espacial. Além disso, todas as explicações pelas quais o mito pretendia justificar a estabilidade da Terra, base segura para todos os vivos, em Hesíodo, revelam-se inúteis e irrisórias. A Terra não tem mais necessidade de suporte, de raízes. Mas com essa frase do Hesíodo, ele não estava estabelecendo, não estava dizendo da estabilidade da Terra. Ele estava dizendo que a Terra é a base para tudo o que é. Né? A Terra é um dos deuses primordiais em Hesíodo. Então ela, né, para ela, o Hesíodo não busca uma base, né? Ao contrário, ela é a base para todo o resto, né? Aí o Bernard está dizendo que a Terra não tem mais necessidade de suporte, de raízes. Não tem de flutuar como em Tales sobre um elemento líquido de onde teria surgido, nem de repousar sobre um turbilhão, ou como Anaxímenes sobre uma almofada de ar. Tudo está dito, tudo está claro
logo que se esboça o esquema espacial. Para compreender por que os homens podem com toda segurança andar sobre o solo, por que a Terra não cai como fazem os objetos em sua superfície, basta saber que todos os raios de um círculo são iguais. Sim, o esquema é circular, tudo que existe no universo está disposto nesse círculo, com a Terra estando no meio. E todos os raios de um círculo são iguais, por isso que a Terra está perfeitamente no meio, né? E ele está dizendo que isso é o que garante para o homem que a Terra é um solo firme. Mas essa preocupação da Terra ser um solo firme não era uma preocupação na teogonia. Porque, repito, a teogonia, a Terra era um Deus primordial. Sua estrutura geométrica confere ao cosmos uma organização de tipo oposto àquele que o mito lhe atribuía. Já não se encontra nenhum elemento ou porção do mundo privilegiado em detrimento dos outros. Se a gente pensar na ordem de Zeus, não há um plano privilegiado. A ideia de ordem na teogonia já entende que tudo que existe está organizado de forma justa. Cada coisa tem o seu lugar. Então não há uma ideia de que um lugar seja mais importante do que o outro, porque a ordem sendo a justa posição de tudo que existe, então tudo que existe estando ordenado é importante para a ordem. Já nenhum poder físico está situado na posição dominante de um basileus que exerça sua dinastia sobre todas as outras. Ele continua entendendo, achando que Zeus era mais um rei. E não, Zeus é aquele que mantinha a ordem, né? Se a Terra está situada no centro de um universo perfeitamente circular, pode permanecer imóvel em razão de sua igualdade de distância, sem estar submetida à dominação de qualquer coisa que seja. Hippomidenos Kratoi Mene. É o poder daquilo que está no meio, né? Ele está entendendo então que pela circularidade do universo, ele está entendendo que isso significa uma visão democrática do cosmos, né? Em que uma coisa não tem mais poder do que a outra. Ele está tentando contrapor isso à teogonia, a ideia de que Zeus é um soberano. Eu repito, ele tem uma visão, o Vernon tem uma visão que não é bem exata do que é a ordem mantida por Zeus, né? Essa fórmula de Anaximandro, que faz intervir a noção de Kratos, do poder de domínio sobre outrem, mostra a persistência de um vocabulário e de conceitos políticos no pensamento cosmológico dos jônios. Mas como sublinha muito justamente Charles Kahn, num estudo recente, Anaximandro sustenta nesse domínio uma tese que vai bem além da que expõe, depois dele, seu discípulo Anaxímenes. Para este último, para Anaxímenes, a Terra tem necessidade de repousar no ar, que a domina, como a alma domina o corpo. Para Anaximandro, ao contrário, nenhum elemento singular, nenhuma porção do mundo poderia dominar as demais,
São a igualdade e a simetria dos diversos poderes constituintes do cosmos que caracterizam a nova ordem da natureza. A supremacia pertence exclusivamente a uma lei de equilíbrio e de constante reciprocidade. A monarquia, um regime de isonomia, se substituiu na natureza como na cidade. Antes de falar da cosmologia, o Vernant vinha falando do estabelecimento da lei entre os homens, como sendo aquilo que substituiu a monarquia, né? Daí a recusa de atribuir à água como Thales, ao ar como Anaxímenes, ou a qualquer outro elemento particular a dignidade de Arquê. A substância primeira, infinita, imortal e divina, que envolve e governa todas as coisas, Anaximandro a concebe como uma realidade à parte, distinta de todos os elementos, formando sua origem comum, a fonte inesgotável em que todos igualmente se alimentam. Então ele está falando que o Anaximandro concebe que o que governa tudo que existe não é uma coisa entre elas, é uma coisa, e sim uma coisa exterior, distinta de todos eles, né? Que seria a origem de tudo. Aristóteles dá-nos as razões desta escolha. Se um dos elementos possuísse essa infinidade que pertence ao apeiron, apeiron é o indiscernível, né? Se um dos elementos possuísse essa infinidade que pertence ao apeiron, os outros seriam destruídos por ele. Os elementos definem-se, com efeito, por sua oposição recíproca. É preciso, pois, que se encontrem sempre numa relação de igualdade uns com os outros. Ou, como Aristóteles o dirá em outra parte, em igualdade de poder. Não há razão para pôr em dúvida a pertinência do raciocínio de Aristóteles e rejeitar a interpretação que propõe do pensamento de Anaximandro. Notar-se-á que a argumentação aristotélica implica uma mudança radical nas relações do poder e da ordem. A Basileia, a monarquia, que no mito estabeleciam a ordem e a sustentavam, aparecem na perspectiva nova de Anaximandro como destruidoras da ordem. A ordem não é mais hierárquica. Consiste na manutenção de um equilíbrio entre potências doravante iguais, sem que nenhuma delas deva obter sobre as outras um domínio definitivo que ocasionaria a ruína do cosmos. Se o apeiron possui a arquê e governa todas as coisas, é precisamente porque seu reino exclui a possibilidade para um elemento de apoderar-se da dinasteia. Está falando no Anaximandro, entendendo a arquia como o apeiron, está dizendo que tudo que há no cosmos é igual, as coisas são iguais entre si, e então nenhum deles pode ser soberano sobre as outras, né? A primazia do apeiron garante a permanência de uma ordem igualitária fundada na reciprocidade das relações, e que, superior a todos os elementos, impõe-lhes uma lei comum. Então ele está dizendo que a apeiron do Anaximandro é como a lei para os homens, né? Aquilo é uma coisa que garante a igualdade. De resto, esse equilíbrio das potências não é de maneira nenhuma estático. Encobre oposições e é feito de conflitos. Cada potência, por sua vez, domina sucessivamente, apoderando-se do poder, recuando depois de cedê-lo, na proporção de seu primeiro avanço. No universo, na sucessão das estações no corpo do homem, um ciclo regular faz passar assim a supremacia de um ao outro, ligando como dois termos simétricos irreversíveis o domínio e a submissão, a extensão e a retração.
a força e a fraqueza, o nascimento e a morte de todos os elementos. Esses elementos, que para Anaximandro, segundo a ordem do tempo, se fazem mutuamente reparação e justiça pela adquia que cometeram. Adquia, injustiça que cometeram. Então os elementos estão em conflito uns com os outros, temporalmente um deles assume a soberania, mas depois desse período há uma reparação por essa tomada de poder, né, injusta, e essa reparação restabelece a de quê? A justiça. Constituído por dinâmicas opostas e incessantemente em conflito, o mundo as submete a uma regra de justiça compensatória, a uma ordem que mantém nelas uma exata isotis. Sob o julgo dessa diquê igual para todos, as potências elementares associam-se, coordenam-se segundo uma oscilação regular, para compor, apesar de sua multiplicidade e de sua diversidade, um cosmos único. Essa nova imagem do mundo, Anaximandro destacou-a com suficiente rigor para que se impusesse como uma espécie de lugar comum ao conjunto dos filósofos pré-socráticos, assim como ao pensamento médico. No começo do século V, Alcmeão a formulará em termos que dizem tão claramente sua origem política que não parece necessário, sobretudo após os artigos de Vlastos, que Vlastos consagrou a esse problema, que se insista nisso mais tempo. Alcmeão define, com efeito, a saúde como a isonomia, tom dinamion, o equilíbrio dos poderes. O úmido e o seco. Essa é uma concepção de medicina. Né? O frio e o quente, o amargo e o doce. A doença resulta, ao contrário, da monarquia de um elemento sobre os outros, pois a dominação exclusiva de um elemento particular é destrutiva. Mas a experiência social não forneceu somente ao pensamento cosmológico o modelo de uma lei e de uma ordem igualitárias que se substituem à dominação onipotente do monarca. O regime da cidade pareceu-nos solidário de uma concepção nova do espaço, ao se projetarem e se encarnarem as instituições da polis no que se pode chamar um espaço político. Ele está falando que a cidade que fez com que se fizesse uma cosmologia isonômica, e essa experiência social também fez com que se entendesse o espaço da polis também de forma isonômica. Né? Começou a se considerar que um espaço político. Né? Note-se a esse respeito que os primeiros urbanistas, como Hipodamo de Mileto, são na realidade teóricos políticos. A organização do espaço urbano não é mais que um aspecto de um esforço mais geral para ordenar e racionalizar o mundo humano. Está falando que os primeiros urbanistas eram políticos, eram homens interessados em ordenar a polis. O vínculo entre o espaço da cidade e suas instituições aparece ainda muito claramente em Platão e em Aristóteles. O novo espaço social está centrado. O Kratos, a Arquê, a Dinasteia, já não estão situados no ápice da escala social. Ficam ex-meson, no centro, no meio do grupo humano. É este centro que é agora valorizado. A ideia de isonomia social foi
levada para a cosmologia e também para a organização da urbanística da cidade, considerando essas coisas como um círculo, em que cada ponto está à mesma distância do centro e não tem um ponto que se sobressaia. No centro fica o poder, né? É este centro que é agora valorizado. A salvação da polis repousa sobre os que se chamam Roi Mesoi, porque, estando a igual distância dos extremos, constituem um ponto fixo para equilibrar a cidade. Com relação a este centro, os indivíduos e os grupos ocupam todos posições simétricas. A ágora, que realiza sobre o terreno essa ordenação espacial, forma o centro de um espaço público e comum. Todos os que nele penetram se definem por isso mesmo como iguais, como isoi. Por sua presença nesse espaço político, entram uns com os outros em relações de perfeita reciprocidade. A instituição da Hestia Koiné, do lar público, é símbolo dessa comunidade política. Instalado no Pritaneu, em geral na Ágora, o lar público acha-se em suas relações com os múltiplos lares domésticos mais ou menos à igual distância das diversas famílias que constituem a cidade. Deve representá-las todas sem se identificar mais com uma que com outra. Espaço centrado, espaço comum e público, igualitário e simétrico, mas também espaço laicizado, feito para a confrontação, o debate, a argumentação, e que se opõe ao espaço religiosamente qualificado da Acrópole, assim como o domínio dos Ostia, dos assuntos profanos da cidade humana. Opõe-se aos do Hierá, ou dos interesses sagrados que concernem aos deuses. A instituição então desse lar público em que as famílias que constituem a cidade são igualmente representadas, né? Repara que esse espaço laicizado, ele não tem a qualificação religiosa mais. É um espaço a ser ocupado, um espaço a princípio vazio, né? A cidade perde a sua qualidade de lugar de atividade religiosa. Que esse novo quadro espacial tenha favorecido a orientação geométrica que caracteriza a astronomia grega, que haja uma profunda analogia de estrutura entre o espaço institucional no qual se exprime o cosmos humano e o espaço físico no qual os milésios projetam o cosmos natural, é o que sugere a comparação de certos textos. Então, uma analogia de estrutura entre as instituições que formam o cosmos e o espaço físico. A physis, né? Segundo a doxografia, se para Anaximandro a Terra pode permanecer imóvel e fixa, é em razão de sua situação central. Peri meson, mese, da homoiotis, a similitude e do equilíbrio,
a isorropia. Encontrando-se assim no centro, não está, acrescentava Anaximandro, dominada por nada. O vínculo tão paradoxal para nós que Anaximandro estabelece entre a ausência de dominação, a centralidade, a similaridade, autoriza a comparação com um texto político de Heródoto, em que voltamos a encontrar o mesmo vocabulário e a mesma solidariedade conceitual. Heródoto conta que, ao morrer o tirano Polícrates, Meandro, designado pelo finado para tomar o Skeptron, depois dele, o cetro, convoca todos os cidadãos para a Assembleia e anuncia-lhes sua decisão de abolir a tirania. Polícrates diz-lhes, em resumo, não tinha minha aprovação quando reinava como déspota sobre os homens que eram seus semelhantes. De minha parte, deponho a arche eis maison no centro e proclamo para vós a isonomia. Está falando de uma história dita pelo Heródoto em que Meandro foi designado por Polícrates, a tomar o cetro depois da morte deste, e que aboliu a tirania e estabeleceu a isonomia, a arque no meio. A comparação parecerá ainda mais significativa porque, entre os milésios mesmos, a concepção de um espaço físico simetricamente organizado em torno de um centro reproduz certas representações de ordem social. Segundo Agatemero, Anaximandro de Mileto, discípulo de Tales, foi o primeiro a desenhar a terra habitada num pínax, como devia fazê-lo depois dele, de maneira mais precisa, Hecateu de Mileto. O autor acrescenta: os antigos imaginavam a terra habitada mais ou menos redonda, com a Grécia no centro e Delfos no centro da Grécia. Sabe-se que essa concepção devia provocar a ironia de Heródoto. Rio, escreve ele, quando vejo os mapas da Terra que muitos desenharam no passado e que ninguém explicou de maneira sensata. Desenham o oceano fluindo em torno da Terra, que é redonda como se tivesse sido feita a compasso, e fazem a Ásia igual à Europa. Em outra passagem, Heródoto revela-nos o fundamento institucional e político dessa geometrização, a seus olhos demasiado avançada, do espaço físico. Após o desastre que sofreram, todos os jônios se encontram reunidos no Paniônio. Bias de Priene, um dos sábios, aconselha formar primeiro uma frota comum para ganhar a Sardenha e ali fundar uma cidade única panjônica. Tales de Mileto fala em seguida. Propõe que se tenha um conselho único e que se fixe sua sede em Teos, porque esta ilha se acha no centro da Jônia. As outras cidades continuariam a ser habitadas, mas estariam doravante na situação de demos periféricos integrados numa polis única. Temos de resto uma prova das interferências que puderam produzir-se entre os valores políticos, geométricos e físicos do centro, concebido como o ponto fixo em torno do qual se ordena, na sociedade e na natureza,
um espaço igualitário feito de relações simétricas e reversíveis. Este símbolo na ágora da ordem humana poderá designar em Filolau o fogo cósmico central. Em outros filósofos, a Terra que permanece imóvel no meio do universo físico. Destas correspondências entre a estrutura do cosmos natural e a organização do cosmos social, Platão mostra-se ainda plenamente consciente no século IV. O filósofo que faz inscrever no limiar da academia que ninguém entre aqui se não é geômetra, dá testemunho dos vínculos que uma mesma origem, uma orientação comum estabeleceram e mantiveram por muito tempo entre os gregos, entre pensamento geométrico e pensamento político. Fustigando no Gorgias, na pessoa de Cállicles, e pela boca de Sócrates, todos os que se recusam a estudar a geometria. Platão associa estreitamente o conhecimento das isótis, da igualdade geométrica, fundamento do cosmos físico, às virtudes políticas sobre as quais repousa a nova ordem da cidade, a dikaiosine e a sofrosine. Justiça e comedimento, né? Pelo que asseguram os doutos, Cállicles, o céu e a terra, os deuses e os homens estão ligados entre si numa comunidade feita de amizade, de ordenação, de moderação, de justiça. Mas tu não lhes dás atenção, por mais sábio que sejas, e esqueces que a igualdade geométrica é onipotente entre os deuses e entre os homens. É por isso que negligencias a geometria. Isso é Platão falando com Cállicles, falando que ele ignora a geometria. A geometria, a igualdade geométrica é o que permite pensar esses elementos aqui de forma ordenada, né? Organizada de forma justa, vivendo em moderação e com amizade entre si, numa comunidade, né? Então acabou esse capítulo. A gente volta para mais um vídeo.